Vamos então começar a segunda parte do 13º capítulo. Nós estávamos vendo na primeira parte a mensagem de um espírito de luz que vive nas esferas mais altas e que está se comunicando mentalmente através da médium da Celina. Então vamos continuar ouvindo os seus ensinamentos maravilhosos. Nós vimos aqui no término da primeira parte: quem apenas mentalize angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia do sofrimento? Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza, de vez que, em se alimentando das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras. Então, não adianta nós nos colocarmos entre pessoas melhores, com vibrações melhores, no meio dos santos, porque nós estaremos nos alimentando das nossas vibrações e daqueles que estão em torno de nós, são aqueles que pensam e sentem igualzinho a nós. Se nós queremos mudar, nós temos que mudar de dentro para fora, mudar o sentimento, mudar o pensamento, mudar a vibração para mudar o nosso entorno. Aí sim, nós teremos condições de enxergar ou ver coisas muito maiores e muito melhores, porque estaremos em sintonia com elas. Quem vive a procurar pedras na estrada, certamente não encontrará apenas calhaus subservientes. Quem se detenha indefinidamente na medição de lama, estará ameaçado de afogamento no lodo. Estaremos entre os nossos iguais. Afins atraem afins. O viajante fascinado pelos sarçais, à beira do caminho, sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. Então, se nós ficarmos olhando as sarças, as plantas que estão na beirada, sem analisarmos, sem estudarmos, sem aprendermos, sem buscarmos a nossa reforma íntima, sem nos conhecer, sem olharmos para dentro para nos conhecer, nós correremos o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto, dentro da nossa ignorância, dentro da nossa pequenez. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentarmos a obscuros processos de vida inferior. Então, vigiemos o pensamento. É o que Jesus pediu: orai e vigiai. Vamos vigiar os nossos pensamentos e a hora que eles saem da linha, entrarmos em oração. Vigiarmos nossos sentimentos, para que arrojemos de nós a grilheta. O que é a grilheta? É aqueles grilhões que se prendiam os condenados com uma bola de ferro entre os dois pés. Então é um grilhão numa perna e na outra com uma corrente no meio, com um peso no meio, para que eles mal pudessem andar se arrastando. É o que ele coloca aqui: vigiemos o pensamento, purificando no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós, para que afastemos de nós a grilheta, esta corrente, né, capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior, capaz de nos mantermos neste planeta na lama, mantermos nesse planeta nas trevas. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Depende daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Podemos criar asas e nos tornarmos seres melhores, volitantes, capazes de voos, ou nós podemos criar algemas com grilhões que nos afundam na lama e no lodo das trevas. A escolha é nossa. Pelo pensamento, escravizamo-nos a troncos de suplício infernal, sentenciando-nos por vezes a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. A mediunidade torturada não é senão o enlace de almas comprometidas em aflitivas provações nos lances do reajuste. E para abreviar o tormento que flagela de 1000 modos a consciência reencarnada ou desencarnada, quando nas grades expiatórias, é imprescindível atender à renovação mental, único meio de recuperação da harmonia.
a renovação mental. O único meio de renovação da harmonia é a busca interior, é o conhecimento, é a nossa reforma íntima, é o orar e vigiar, é nós nos modificarmos de dentro para fora. Satisfazer-se alguém com o rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é tão perigoso para a alma quanto deter uma designação honorífica entre os homens com menosprezo pela responsabilidade que ela impõe. Ninguém vai ganhar um degrau ou vai ganhar uma alma melhor ou vai ganhar uma paz de mão beijada por pozinho de pirlim-pim-pim. É através da responsabilidade, é através da busca, do querer, do arregaçar as mangas e de se modificar com muita luta, com muita vontade. Títulos de fé não constituem meras palavras acobertando-nos deficiências e fraquezas. Expressam deveres de melhoria a que não nos será lícito fugir sem agravo de obrigações. Em nossos círculos de trabalho, desse modo, não nos bastará o ato de crer e convencer. Ninguém é realmente espírita à altura desse nome, tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose renitente com o amparo de entidades amigas e se decida por isso a aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência. E ninguém é médium, na elevada conceituação do termo, somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Ninguém se transforma em espírita porque teve uma sarna curada ou uma dor de barriga que melhorou, aí como conseguiu a cura no centro, agora eu sou espírita. Ou ninguém é médium único exclusivamente porque vai meia hora, uma vez ou duas por semana num centro e dá passagem e auxilia um irmão menos esclarecido com o seu corpo. Como disse Allan Kardec, o verdadeiro espírita se conhece pela sua renovação moral. Só seremos espíritas como o nome diz, como a palavra exige, a hora que nós realizarmos a nossa reforma íntima, a hora que nós nos tornarmos homens e mulheres de bem, como está escrito no Evangelho de Jesus. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. A conversão ao amor santificante. Nós temos que aprender a amar, nos conhecermos, nos perdoar e amar ao outro, amar ao próximo, sermos seres melhores. Aí sim, nós começaremos a conquistar uma posição de crescimento e de trabalho. Não bastará, portanto, meditar a grandeza de nosso idealismo superior. É preciso substancializar-lhe a excelsitude em nossas manifestações de cada dia. Não adianta ter bons pensamentos, achar que é bonzinho, né? Dar uma cesta básica aqui, participar de um passe ali, fazer a sua oração à noite, o seu evangelho no lar e não se modificar. E não arregaçar as mangas para modificar o seu entorno. Não realizar coisas boas. Como disse Jesus, pelo fruto se conhece a árvore. Então nós temos que dar frutos para sermos árvores frondosas. Árvores que realmente merecem existir. Os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada, num reduzido bloco de mármore ou na mais ingênua composição musical. As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza
nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes, ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. De novo, é pelo fruto que se conhece a árvore. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Nossos pensamentos geram os nossos atos, se materializam à nossa volta, criam quem nós somos e geram os pensamentos nos outros, influenciamos os outros. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Convicção de imortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda será a projeção de luz no deserto. Termos a convicção de que sermos eternos, que somos eternos, sabermos disso, nós não realizarmos, não nos modificarmos, não trabalharmos por essa eternidade maior, por a nossa elevação para subirmos um degrau, é projeção, como ele diz, de luz no deserto. Não serve para nada, é tempo perdido. Mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Aqueles que acham que só porque estão ali como médiuns ostensivos, fazendo a mediação entre um lado e outro, uma psicografia ou assistindo um irmão que está ali precisando de uma ajuda através da sua psicofonia, sem estudo, sem elevação moral, sem transformação, sem reforma íntima, não serve para nada. É estagnação, é ficar parado no tempo, indo e vindo, encarnando e reencarnando através do tempo sem sair do lugar. É ficar perdendo tempo, que é o que nós mais fazemos, infelizmente, é perdermos o nosso tempo. Vamos então continuar essa mensagem maravilhosa na terceira parte deste livro, deste capítulo.